Senhoras e senhores, nobres vereadores, telespectadores da TV Câmara, nas pessoas e quem eu quero mandar um grande abraço, fiquei muito feliz nesse final de semana, a dona Edna e o seu Flávio, lá de São José dos Campos. Eles mandaram dizer que eu acompanho os trabalhos aqui da nossa TV Câmara, da sessão, gosto muito dos trabalhos, eu estou mandando um grande abraço para eles, apesar de ser São José, eles acompanham as duas câmaras, eles falam, né? Mas eles falaram que gostam muito da forma como é feito aqui os nossos trabalhos. Então, fica aí a nossa saudação, os nossos agradecimentos. Essa semana a gente também comemorou aí os 366 anos da nossa cidade de Jacareí, ainda que há controvérsias aí, né? Ontem eu estava ouvindo o programa da Rádio Mensagem, e acho que uma historiadora, funcionária da prefeitura, que levanta algumas questões que talvez não seja essa a idade exata de Jacareí. Mas, enquanto isso, né, Derbal, a gente vai comemorar 366 anos, né? Quero agradecer muito mesmo a essa cidade que me deu oportunidade, cidade em que eu nasci, cresci, me formei, e hoje tenho a honra de, por uns tempos, né, poder servir a minha cidade através, aqui ocupando um cargo de vereador. Eu acho que isso é um orgulho muito grande para a gente, né, Derbal? Acho que todos nós aqui, para nós é muito importante esse momento, acho que é um momento que fica guardado na história de cada um de nós. Então, agradeço aí a minha cidade e agradeço também a população que já me deu a oportunidade pela segunda vez de estar aqui como vereador. Na semana passada, alguns repórteres me entrevistaram perguntando sobre o que eu achava do problema que aconteceu, ou dos problemas, né, que aconteceram na cidade com as chuvas. E eu tive muita tranquilidade em não ser, né, um crítico da administração e jogar na conta do prefeito um problema que, de fato, acho que muito poucas pessoas esperavam tanta chuva como foram aquelas. Eu acho que algumas ações, elas são importantes. E aqui eu quero fazer aqui um alerta e também uma cobrança, pode até ser que esteja acontecendo. Eu me lembro, e eu fiz parte, enquanto eu era servidor comissionado na prefeitura, era montada uma equipe, era uma espécie de comissão das chuvas. Reunia-se profissionais, representantes de várias secretarias, meio ambiente, infraestrutura, assistente social, esporte, defesa civil, para que se fizesse um trabalho, um monitoramento e um programa também baseado em ações que deveriam ser efetuadas nesse período onde as chuvas são mais intensas. E davam resultados, porque ainda que as chuvas, às vezes, elas pegam todos de surpresa, algumas ações são importantes, como, por exemplo, a limpeza e conservação dos córregos, a limpeza das bocas de lobo das regiões que são mais afetadas, e um trabalho muito interessante que era feito pelo meio ambiente. Eu acho que isso não está acontecendo. Nesse período de chuva, tem que ser feito um trabalho intenso, principalmente na área central, com o comércio, porque é muito comum a gente passar no final da tarde e verificar vários sacos de lixo colocados pelos comerciantes para que a coleta seja feita, normalmente entre 9 e 10 horas da noite. E as chuvas acontecem nesse intervalo. Então, é muito complicado quando a chuva vem e arrasta esse material e eles acabam entupindo as bocas de lobo. Então, é preciso, fica aí uma ideia, uma sugestão, se ainda não existe, que se faça esse trabalho também, inclusive a ação das assistentes sociais, que devem ir até os locais mais afetados para dar amparo para as pessoas que às vezes sofrem com essas enchentes. Fica aqui a sugestão desse vereador, eu acho que é uma forma de minimizar o problema. Eu acho que ações mais concretas precisam ser feitas ao longo do tempo. A gente sabe que não é barato, nós precisamos resgatar aí o trabalho dos piscinões. Os piscinões é muito engraçado, tem muita gente que critica, né? O custo que você aplica para fazer um piscinão, as pessoas falam, poxa, gastar dinheiro para fazer um buraco e tal, mas as pessoas só dão valor no piscinão, Valmir, quando vem a chuva. Ele só aparece quando vem a chuva, não tem outra hora para aparecer o piscinão. É um trabalho que tem que ser feito, e aquele, por exemplo, lá do Parque Santo Antônio, perto da Rua Aliança,
ele diminuiu muito os problemas que nós temos ali na parte de baixo. Então, é importante se investir nesse tipo de infraestrutura. É uma obra cara que muitas vezes a população não dá valor, mas quando acontecem, né, esses problemas, a gente percebe que ele tem, sim, uma certa eficiência. E, nesse sentido, é preciso fazer novos piscinões, é preciso trabalhar nessa forma preventiva, porque não adianta a gente achar que só fazendo alguns trabalhos menores, isso vai resolver o problema. Como eu disse, a chuva, quando ela vem, ela castiga. E a nossa cidade, para quem não sabe, é uma cidade que tem um relevo complicado, né? Nós somos cercados por um morro de um lado e o Rio Paraíba do outro. Então, não tem muito o que fazer. Mas fica aí a sugestão desse vereador. Bom, agora eu quero fazer aqui um comentário. Eu tenho lido muito, escutado muito, que alguns candidatos, principalmente aí ao governo do Estado e ao governo federal, eles têm agora demonstrado uma vontade de resolver vários problemas que há muito tempo não tem solução por parte deles. Eu pego o exemplo da educação. A educação, todo mundo tem ela como bandeira durante as campanhas, mas depois que passa as eleições e se ganha, a gente vê muito pouca ação. O estado de São Paulo, para quem não sabe, é o estado mais rico da federação, mas é um dos que tem um dos piores índices na educação no Brasil. Investimento no professor, baixíssimo. Aliás, se desqualifica muito os professores da rede do estado, sem contar nas condições precárias que muitas escolas estão. Inclusive, na sessão passada, muitos vereadores aqui mostraram e cobraram do governo do estado manutenção dessas escolas. Então, se coloca a educação como ponto principal, mas na prática o que a gente vê é justamente o contrário. E aí eu quero pedir à técnica que coloque um vídeo para que a gente veja como funciona na época da eleição e depois da eleição. Oi, gente. Eu resolvi gravar alguns vídeos sobre temas importantes do estado de São Paulo e do nosso país. Hoje eu vou falar sobre educação. Você acha que a educação é tratada como prioridade pelo governo do estado de São Paulo? Não. Você acha que as escolas estaduais possuem infraestrutura adequada? Não. Você acha que os professores são valorizados? Não. Mas tem uma pessoa que acha. Não é possível que o professor ganhe o que ganha. Aliás, por isso que eu coloquei logo no início. O primeiro reajuste que nós demos foi para o magistério. Tanto é que São Paulo não tem greve, não tem nada, o pessoal está mais satisfeito. Eu não ouvi o que eu ouvi. Peraí. O Alckmin disse que os professores no estado de São Paulo não fazem greve porque estão satisfeitos. Não cola, né, governador? Além desse, tem um outro argumento que sempre falam por aí, de que o Estado quebraria se pagasse os salários que os professores realmente merecem. Então vamos lá. São Paulo é o estado mais rico da federação, é o que mais arrecada impostos, mas mesmo assim, o salário dos professores em números relativos é menor do que o estado do Acre, do Amapá e do Maranhão. Aliás, precisamos falar sobre o Maranhão. Esse estado, que é um dos mais pobres do Brasil, convive com uma pobreza estrutural causada pelo abandono, pela exploração e pelo coronelismo, governado pela mesma família por décadas. Mas hoje, esse mesmo estado anunciou recentemente o aumento do salário dos professores para R$ 5.750. É isso mesmo, Maranhão paga o dobro do estado de São Paulo. O quê? Não acredito. E agora, ele é governado por quem? Que orgulho do meu governador. E antes que você do MBL comece a escrever nos comentários que eu sou um sindicalista bolivariano, que eu só estou aqui para defender professor comunista, põe a mão na consciência. 75% da população paulista discorda do Alckmin e considera que a educação piorou nos últimos anos. E você que está assistindo esse vídeo e é de outro estado, veja o que o governador de São Paulo está preparando para você. Parece brincadeira, né? Mas nós estamos falando de uma coisa séria. Não há nenhuma chance de um país dar certo sem a construção de uma escola pública, gratuita e de qualidade para todos. E isso começa com a valorização do professor. Vamos juntos, compartilhando essa ideia, compartilhando essa luta.
Tá aí. Não é uma questão de uma crítica pessoal, como eu falei, eu respeito muito a figura do governador, é uma pessoa até no trato muito bacana, mas como governador deixa muito a desejar, assim como vários estados governados pelo PSDB tratam o professor na base do cacetete, sempre com essa forma que eles retribuem as ações do magistério nos seus estados. Então fica aí o alerta, temos eleições esse ano, e cada um sabe que tem que escolher o que é melhor para a sociedade e não para si. Por último, quero colocar aí meus contatos. Está aí, gabinete 3, nosso telefone 3955-2205, nosso Facebook e nosso e-mail. Agradeço a todos aí que têm contribuído com o nosso mandato, estamos aí sempre à disposição. Uma boa tarde a todos e até a próxima quarta-feira.